Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me ouvindo agora. Eu estou ao vivo aqui no nosso servidor do Discord. Estou com o pessoal aqui e hoje a gente vai abordar o diálogo Eutífron de Platão, certo? Vocês leram o diálogo? Sim, É só o Zuviel para me dar orgulho mesmo, porque esse pessoal tá difícil. Então vamos Só li lá. 15. Ah, só... oh, tem 20 páginas, mano. Faltou só 5 pra você terminar, cara. Uma sentada você terminava de ler isso aí desde o começo. Eu quero umas 60, bicho. Ei, Quero ver a hora que eu passar a República pra vocês ler. Aí vai. Não quero ninguém chorando, não. Então vamos lá. É... O. O Zuviel consegue dar uma abordagem aí do que ele entendeu do diálogo? consigo. Eutífron foi, resumidamente, diálogo socrático. Sócrates está indo até a Assembleia porque ele foi acusado por Meleto. Meleto, alguma coisa assim. Meleto é um cara, é um ateniense, como todos os personagens, até mesmo citados nesse diálogo. Ele é um ateniense que está acusando Sócrates de corromper a juventude, como a gente já deve ter visto em algum momento. E corromper a juventude. É, corromper a juventude porque ele cria novos deuses. E porque esse é a acusação. Sócrates não cria novos deuses, na verdade. Ele faz como todo mundo, ele honra Zeus, Atena, Apolo, todos esses deuses. E ele também fala sobre um daimon que ele tem. Mas aparentemente os daimons são coisas que não são novas. Assim, aparentemente todos os seres humanos tinham daimons, pelo menos para os gregos. E ele ficava falando desse daimon dele que era, sei lá, alguma coisa próxima da verdade. Eu não sei, sinceramente. Enfim, Sócrates está indo pro tribunal porque foi acusado por Meleto. Ele encontra o Eutífron. Eu não sei se Eutífron é realmente um vidente, mas ele afirma ser um vidente, mesmo sendo jovem. Tipo, jovem da nossa idade, 20 anos por aí. E ele fala que tem que. Ele encontra o Sócrates e ele começa a falar com o Sócrates. Pergunta ao Sócrates se ele está sendo acusado ou não. Sócrates fala a verdade. Ele está sendo acusado por Meleto por corromper a juventude. E daí o Eutífron também resolve rasgar o verbo e falar por que ele estava ali. Falando que ele estava lá para entregar o seu pai à justiça, porque o seu pai cometeu homicídio. Foi impiedoso, foi ímpio. Daí o Sócrates pergunta, porra, como que ele foi ímpio? Como assim ele cometeu homicídio? Começa a perguntar pro Tifon, e o Tifon fala, não, meu pai tinha um trabalhador lá em Naxos e o trabalhador ficou bêbado e matou um dos outros trabalhadores. Meu pai ficou com raiva dele, com razão. Não, ele não falou com razão, mas meu pai ficou com raiva dele, jogou ele no poço e mandou um mensageiro até Atenas para que ele soubesse o que ele deveria fazer com o, o assassino. O assassino morreu de fome, frio ou qualquer coisa desse tipo, maus tratos, porque o pai não se importava com o trabalhador, não deu a devida importância. E daí o filho, Eutífron, no auge da sua sabedoria, considerou isso, ele não sabia se realmente era uma ação ímpia ou não, se era justa ou não. Considerou que era uma ação ímpia e quis levar o seu pai à justiça. Sócrates usa a maiútica, começa a perguntar sobre as Certo, coisas. vamos. Desculpa te interromper aqui, Ah, mas eu vou tomar o lugar agora e vou tá. partir daí então. Então vamos lá. É, Quem é Eutífron? Né? Vamos analisar o personagem de Eutífron. O personagem de Sócrates, a gente analisou, a gente falou dele na primeira aula, que foi a aula introdutória, e a gente falou também na segunda, que foi falando da apologia de Sócrates, né? E esse diálogo, ele é um diálogo que ele acontece antes da apologia de Sócrates, certo? Que neste momento Sócrates está indo ao tribunal para se defender, para prestar queixa da acusação de Meleto, né? Então quem viu a segunda aula vai saber quais eram as acusações que Meleto fez a Sócrates. Mas o fato de ser anterior ou posterior, não, neste momento
não vai mudar o nosso raciocínio e não vai ter influência no pensamento deles aqui, né? Esse fato histórico não vai ter influência. Mas em caso de curiosidade, é legal entender, né? Então vamos lá. Então vamos falar de Eutífron. Eutífron, ele não é um personagem, assim como Ulisses, ele não é um personagem que ele tem tantas camadas, tem tanta profundidade histórica quanto Alcibiades, mas para a gente entender os diálogos, né, a gente tem que saber quem está conversando, né? Então quem que é Eutífron? Como o Zuviel falou, Eutífron ele se considera um adivinho inspirado pelos deuses, certo? E ele também se considera um especialista em matéria de religião, certo? Logo, por ser em acreditar ser um especialista em religião, ele acredita saber o que é piedade, certo? Mas a gente vai abordar esse tema piedade posteriormente ainda nesse diálogo, mas vamos dar continuidade aos acontecimentos aqui, né? Então vamos lá. Então o que aconteceu para eles se encontrarem no tribunal? Como eu falei, Sócrates estava indo se defender e Eutífron estava indo prestar queixa do seu pai, né? O que aconteceu? O pai de Eutífron tinha tinha mais que dois escravos, né? Mas ele tinha lá dois escravos, né? E um deles ficou bêbado e por causa de briga matou o outro. E aí o pai de Eutífron deixa eu anotar aqui. Um matou o outro. E aí o pai de Eutífron, ele, sem saber o que fazer, ele não quis fazer justiça com as próprias mãos. Então ele amarrou as mãos e os pés desse escravo que matou o outro, jogou ele num canto e foi ele atrás e mandou um cara ir ao tribunal para saber o que devia fazer com aquele homicida. Só que por conta da demora, esse escravo morreu de fome e frio. E aí o Tifron, ele considera esse ato do pai impetuoso. Ele fala que o pai não teve piedade, que foi um ato injusto e que o pai dele era um homicida. E aí ele vai acusar o próprio pai. Então Eutífron está indo ao tribunal acusar o próprio pai, certo? Então vamos lá. Então o Sócrates ele fala assim: tá, mas você acha justo você acusar o seu próprio pai? Você acha que isso é certo? Aí Eutífron diz que sim e que ele sabe mais que os outros, né? Aí ele dá a carteirada de que ele é adivinho, de que ele é especialista em religião. Aí Sócrates pede para Eutífron ensiná-lo. Ele fala assim: ah, Eutífron, então me ensina aí o que é justiça. Então agora Eutífron vai ensinar o que é justiça para Sócrates, né? Ao menos tentar. Ele vai falhar miseravelmente, como a gente vai ver aqui no prosseguimento. Nossa, eu coloquei justiçar. Por quê, meu Deus? Enfim. Então aí Sócrates pergunta a Eutífron: o que é justiça? E aí vão ocorrer 4 tentativas, né, de definir o que é piedade, o que é justiça. Então vamos lá. A primeira tentativa, ele vai dizer que consiste em acusar o culpado. No caso ali, né, de Atenas do tribunal, seria processar o culpado. O que vocês acham dessa definição de justiça? Acho errado. Por que você acha errado? Porque justiça não se qualifica em acusar alguém. Mas não é a mera acusação, é você processar o culpado. Ah,
Alguém mais tem alguma coisa a dizer? Não se acanhem, podem falar. Justiça vem da palavra justitia, que é o nome de uma deusa em latim, que é a deusa dos romanos para a justiça. E vem de ius. Ius significa agir conforme a justitia, ou seja, agir conforme a justiça. Essa deusa aí. Agir corretamente, agir retamente. Mas não sei, processar o culpado, não faço ideia. Não sei, não tem nenhuma definição. Processar o culpado não é a justiça, mas é um ato justo. Certo? Se o cara é culpado, ele merece sofrer as consequências. Certo? Mas isso não é a justiça. Isso não é a definição de justiça, mas é um ato justo. Certo? E é justamente o que Sócrates vai contestar. Vocês entenderam isso aqui? Então, aí ele vai... Então, aí Sócrates... para justificar esse ponto, Eutífron, ele vai usar de exemplo a teogonia. A teogonia que foi escrita por Hesíodo. Tudo que a gente sabe de... Tudo não, né? Mas o que a gente tem aí, que é muito usado em obras de ficção, material histórico e etc., para falar de mitologia grega, foi escrito por esse cara aqui, Hesíodo, né? Principalmente quando se trata de história dos deuses. Quem vai falar disso tudo é Hesíodo na Teogonia, certo? E aí o que acontece na Teogonia? Zeus, ele vai lá e pune o seu pai, Cronos, né? Que o Cronos, ele estava governando mal, aí ele recebe uma profecia dirigida a ele de que um de seus filhos ia derrubar o seu trono, e aí ele começa a devorar os próprios filhos. E aí Zeus vai lá e se vinga. Eu não lembro se ele castra Cronos. Eu lembro que Cronos castra Urano, né? Mas eu não lembro exatamente. Mas ele abre a barriga de Cronos e de lá saem os seus irmãos, né? Então ele vai falar assim que o que Zeus fez ali é a definição de justiça, certo? Mas aí o Sócrates, ele vai contestar, ele fala assim, mas o que você está falando aí é um ato justo. Eu quero achar a definição de justiça, eu quero o que é a forma da justiça, né? Ei, com licença. Diga. Lembrei agora, caiu um insight aqui. Justiça, de acordo com o Olavo de Carvalho, é o senso das proporções. Até vamos deixar para... Vamos seguir aqui e a gente vê aonde cai. Quando a gente fala de justiça, quando a gente fala de justiça aqui, a gente usa um termo que eu creio que estava nas minhas notas aqui. Eu acho que eu usei na primeira aula. Eu acho que eu me esqueci como é. Eu não lembro se é acho que é Diaque, Daike, alguma coisa assim nesse sentido. Mas se refere sim a uma deusa, se refere a uma das filhas de Zeus. Dique, né? De quê? De quê? De quê? Então, quando eles falam de justiça aqui, eles estão falando de quê? Então, ele está pedindo... Aqui, Sócrates, ele pede a eidos, ou seja, a forma de quê? Ou seja, da justiça. Essa palavra aqui, forma, aqui, to eidos, é de onde vem a teoria das ideias, o mundo das ideias, ou seja, o mundo das formas, o mundo dos conceitos. O Fulano tá me marcando aqui. Justiça não seria um equilíbrio? Não.
uma coisa é diferente da outra. Talvez a justiça fosse. Eu, a pri- então, eu não vou definir agora. Eu não vou definir agora, senão a gente vai estar se adiantando, a gente vai estar colocando o cavalo na frente dos bois, certo? Então vamos seguir aqui, até porque esse diálogo ele vai tratar sobre justiça, mas o foco dele vai ser a piedade, tosion, em grego, certo? Então vamos dar continuidade aqui. Então aí, nessa primeira tentativa de definir o que é piedade, o que é justo, o, o Eutífron ele falha miseravelmente, né? Então ele não dá uma definição, ele diz algo que é justo, né? Isso é uma falha lógica que muitas pessoas cometem. Então aí ele parte para a segunda tentativa, certo? Então ele vai dizer que o que é justo é o agradável aos deuses. Agradável aos deuses. Tirando o Deus cristão da jogada, né, o nosso Deus. Partindo dessa ideia que eles têm de Deus, o que vocês acham dessa afirmação de Eutífron? Alguém quer falar No, alguma coisa? Ou se não no próprio tiver o que... diálogo, Então fala, Silvio. no próprio diálogo ele é refutado, porque os deuses, tipo, na Ilíada, como a gente tá vendo, tem deuses que acham que, por exemplo, Hera acha que Troia deveria ser destruída, Apolo e Afrodite acham que deveria ser conservada. Eles entram em desacordo com isso. Sim, certo. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então ele vai dizer que o que é agradável aos deuses. E o que era agradável aos deuses, aqui, para eles era a piedade, né? Piedade. Já a gente vai falar da piedade, como definir ela em termos aqui, né? Vamos colocar o termo em grego, toosi. Como é que é o N assim? Toosion, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Escrevi errado. É o sigma, quando ele tá no meio, ele é assim, ó. Toosion. Certo? Piedade. Não, eu falei que eu ia falar depois, mas eu vou falar agora para vocês entenderem. Mas eu não vou falar, não vou deixar tão claro. Só vou falar o suficiente para vocês entenderem. Quando a gente fala de justiça, a piedade, ela é justamente a justiça aplicada à religião, a práticas religiosas, certo? Então, orar é um ato de piedade. Você obedecer aos mandamentos do seu Deus é um ato de piedade. Você dar sacrifícios a Deus é um ato de piedade. Então, aí ele vai dizer que tudo que ele vai dizer que justiça é tudo que é piedade, ou seja, tudo que é agradável aos deuses. Só que aí Sócrates vai dizer assim: você acredita nessas histórias da teogonia contadas por Hesíodo? Sócrates ele não acredita. Para Sócrates, a definição de Deus é um ser perfeito. Então ele não acredita na teogonia, não ao menos como está escrito. E aí ele vai dizer assim, partindo da perspectiva de Eutífron, você acreditando que os deuses podem se discordar entre si, então uma coisa pode ser pia e ímpia ao mesmo tempo, certo? Aí ele fala, Sócrates ele vai dizer assim, que quando existe desentendimentos entre coisas banais, né? Então, por exemplo, assim, sobre, sei lá, qual que é o peso do saco de trigo? Eles colocam na balança. Qual que é a velocidade do cavalo? Eles comparam com a velocidade dos outros cavalos. Só vou terminar o raciocínio aqui, João, eu já te respondo.
Calma aí, parece que não tá gravando aqui no. Poxa vida, mano, a tela tava travada enquanto eu tava falando aqui no OBS. Enfim, aí ele fala que o desentendimento entre coisas banais é. O desentendimento entre coisas banais podem ser medidas, né? Mas ele fala assim: os deuses, quando se trata de questões de justiça, eles discordam entre si. Então, uma coisa vai ser agradável a um deus e uma coisa vai ser desagradável ao outro. Pode uma coisa ser pia e ímpia ao mesmo tempo, né? Aí ele vai dizer que não, né? Obviamente, não tem como algo ser uma coisa e ser o seu contrário oposto, certo? Então aí eles vão tentar buscar outra definição. E aí a terceira tentativa de definir o que é justo, ele vai falar assim: não, justiça é o consenso entre os deuses. Antes de dar prosseguimento aqui, vamos ver o que o pessoal está escrevendo. Ô João, o que foi? O que você estava me chamando aí? Pia e ímpia. Pia pio. O que é algo pio, né? O que é algo pia? É o que nem eu falei, é algo que é piedoso, de piedade. O que é o ato de piedade, né? É a justiça relacionada. Vamos ilustrar, né? Justiça. Todo esse campo, todo esse conjunto é a justiça. Dentro desse conjunto existe um conjunto menor, que é a piedade. Essa piedade é a justiça aplicada às coisas divinas. Não sei se essa é uma boa forma de explicar. Então, por exemplo, é como eu disse, quando você obedece às ordens do seu Deus, quando você oferece sacrifícios a Ele, quando você faz uma prece, você está praticando piedade, certo? Conseguiu entender? Certo. Então, pio é o que é a favor dos deuses e ímpio é o que vai contra os deuses. Então, aí eles vão ver assim, tá, o que é agradável aos deuses? Os deuses discordam e não dá para uma coisa ser pia e ímpia ao mesmo tempo. Então ele vai dizer que é o consenso entre os deuses. Aí Sócrates fala, pois bem, é uma boa tentativa, certo? Mas algo é amado pelos deuses porque é pio. Calma. Algo é amado pelos deuses porque é pio. Ou é pio porque é amado pelos deuses? Sócrates ele pergunta, qual que é a causa e qual é o efeito? Certo? Vocês conseguem entender qual que é a diferença entre quando a gente troca a causa e o efeito desses dois termos aqui? Perfeitamente. A primeira vez em que eu entendi uma coisa dessa foi quando eu tava vendo Jujutsu Kaisen. E tem lá o Geto e ele pergunta ao Satoru Gojo: você é Satoru Gojo porque é o mais forte ou é o mais forte porque é Satoru Gojo? É a mesma coisa, não é? Essa é uma pergunta. Essa pergunta aí ela não faz sentido nenhum, nem pro contexto da obra ali. Quer dizer, eu não sei se eu assisti. Eu não sei se eu assisti com o nariz, né? Eu realmente não estava prestando muita atenção. Mas você é Satoru Gojo porque é forte ou você é forte porque é Satoru Gojo? Não faz Isso aí sentido, é. não faz sentido porque ele é forte porque ele é. Não, ele é forte porque ele. Não faz sentido, não faz sentido. Porque se ele fosse forte por ser Satoru Gojo, então ser forte faz parte da essência dele. Ou você é Satoru Gojo porque é forte. Então, ser forte definiu a personalidade. Então, é isso que ele está querendo dizer. Ser forte definiu a sua personalidade ou já fazia parte da sua essência ser forte?
Já, a sua substância, ela foi definida pela força ou a força já estava contida nela? Talvez seja esse o questionamento. Aonde isso ia levar, eu não sei, certo? Você só é o que é porque você é forte ou você é forte justamente por ser o que é? É isso? É justamente isso. Mas e agora? Esse raciocínio aplicado aqui entre causa e efeito. Algo ele é piedoso porque ele é amado ou ele é amado porque é piedoso, né? Qual que seria a diferença? Se ele é amado porque é piedoso, então o piedoso, os deuses amam o que é piedoso. Então eles admiram essa coisa superior. Agora, se ele é piedoso porque ele é amado, então os deuses talvez não compreendam o que é essa piedade. Talvez se ele é pio porque ele é amado pelos deuses, então então a gente está fazendo troca com os deuses quando a gente pratica a piedade, certo? Então aí Sócrates faz essa pergunta, né? Ele pergunta qual que é a causa e qual que é efeito para o Eutífron. Aí Eutífron diz: é amado porque é piedoso. Então ele vai dizer que a causa é o pio e que o efeito é amado. Então ele fala assim: o que é piedoso é amado por ser piedoso, certo? Então, aí Sócrates fala assim, tá, então o que é? Ok, você falou que os deuses, eles têm quando eles chegam num consenso, aquilo é piedoso, mas qual que é a essência? Ele ainda não chegou na essência do que piedade, ele ainda não definiu isso, ele só falou assim, os deuses amam, né? É, quando ele pergunta da essência, ele vai usar esse termo aqui, assim, ousia. Como é que é o aqui, ó? Ousia. É difícil escrever em grego. Você não me mostrou essência, você me mostrou apenas o acidente. Acidente vai ser assim. Patos. Patos. Patos, a gente entende hoje em dia como paixão. Sofrer as consequências. Então, o sentido literal, o sentido original da palavra paixão seria sofrer uma. Aqui eu estou falando no caso de curiosidade, né? Paixão não seria no sentido que a gente entende hoje de estar apaixonado, né? Mas de sofrer alguma coisa, seja lá o que for, sofrer um bem, sofrer um mal. Patos paixão seria sofrer um acidente, certo? Então, Sócrates diz: você não me demonstrou essência, apenas me mostrou o acidente, certo? Então a gente ainda não tem uma definição do que é pio, né? A gente só sabe que o consenso entre os deuses é o que é pio. Então aí Eutífron vai partir para a quarta definição, né? Então ele vai dizer assim: olha, tudo que é piedoso é o serviço aos deuses, que é de fato como os gregos entendiam piedade naquelas circunstâncias, naquela época. Então ele vai dizer assim, que tudo que é piedoso é justo, mas nem tudo que é justo é piedoso. Quem vai dizer isso aqui é Sócrates, né? Então, aí ele vai... o Eutífron, sempre esqueço o nome dele, não sei porquê. Eutífron, ele vai dar essa definição, e aí Sócrates vai começar a questionar. Ele vai falar assim, tá, tudo que é piedoso está contido na justiça, mas nem tudo que é justo é piedoso, certo? Então ele vai usar o exemplo do temor e do respeito, né? Quando você... Então, o que ele vai dizer?
que quando você respeita alguém, você tem temor, você tem medo, certo? Porque medo de você desapontar, medo de você machucar, medo de você não ser bom o suficiente, certo? Ele vai dizer que é um respeito, mas mas nem todo respeito é um temor, porque às vezes a gente vai ter medo de morrer, a gente vai ter medo de apanhar, a gente vai ter medo de ser pego fazendo alguma coisa errada. Então, esse temor aqui não é respeito. Mas vocês estão compreendendo isso aqui? Que Sim. existe uma diferença? Então, aí, a partir disso aí, ele vai falar assim, tá? A gente sabe que a piedade está contida na justiça, certo? Eles não vão se importar agora em definir o que é justiça, mas eles vão tentar investigar que parte da justiça é a piedade. E aí ele vai dizer, é o serviço aos deuses, né? Ele vai usar o termo... Eu não sei em que caso esse termo é usado na filosofia, mas eu vou deixar ele escrito aqui em grego, apenas em caso de curiosidade. Tepaneia. Esse é o termo que ele dá para serviço aos deuses. Então, aí Sócrates vai falar assim, então, o que a piedade, então, ela é um comércio com os deuses, né? Então, a piedade ela é um comércio com os deuses? É um comércio? Então, eu faço um favor pro Deus e aí ele vai me retribuir? Aí Eutífron diz sim, mas então a gente ganha, né? Quando você alcança o favor de um Deus, você ganha, porque você estava precisando. Mas o Deus, quando você sacrifica a coxa de um boi, quando você faz uma oração para Zeus, ele ganhou alguma coisa com aquilo? Com certeza não na mesma dimensão em que você ganhou. Dá até para dizer que ele não ganhou nada. Você só foi fiel a ele, certo? Você até apenas demonstrou devoção. Aí ele fala assim, realmente os deuses não ganham nada, mas eles se agradam disso porque a gente demonstra fidelidade, né? Mas daí vai voltar no que já foi discutido previamente, certo? Então o que vai ser agradável para um deus vai ser desagradável para o outro. Então eles voltam para o ponto de partida. Aí Sócrates fala assim, a gente ainda não chegou no consenso, Eutífron, vamos investigar, vamos mais longe. Aí Eutífron fala assim, vou dar um fora da... Calma aí, só vou fazer um negócio aqui que eu apague, que eu fiz errado. Eu sempre confundo. O N em grego é tipo um V. Pronto, tepaneia. Aí Sócrates fala assim, Eutífron, a gente ainda não chegou na verdade, a gente ainda não descobriu o que é piedade, vamos investigar. Aí Eutífron fala assim, eu vou dar um fora daqui, tá ligado, meu irmão? E segue em frente e deixa Sócrates para trás. E esse é mais um dos diálogos que acaba em aporia, ou seja, ele acaba sem definição do termo, né? Então vamos lá. Até aqui, vocês têm alguma pergunta para fazer, para esclarecer alguma... Vocês querem esclarecer alguma coisa? Vocês querem dar uma definição de vocês do que seria piedade? Como é que vai Então, ser? a gente já falou sobre isso. Piedade, aparentemente, é aquilo que está conforme os gregos definiam como aquilo. São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino definia aquilo como piedade, como tudo que está conforme Deus e os pais da igreja. Piedade seria isso. Por exemplo, quando o cara clama por piedade, ele está clamando para que você haja haja conforme Deus queira que você haja. Ou seja, Então, tenha amor pelos seus inimigos. então vamos acumular aqui as definições. A piedade para os gregos, toosión, é a justiça ritual, como eu falei. Toda a justiça, quando
toda. Então, calma aí, vamos lá. Justiça. Tudo que é justo e é religioso aqui, piedade. Essa é a ideia que os gregos tinham. Certo? Então, essa é a definição dos gregos. Agora, o Zuviel citou aí a definição de Aquino. Para Aquino, eu não lembro qual que é, como é o termo em latim que ele usa. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Acho que é pietà, alguma coisa assim. Não me lembro. Deixa eu abrir uma nova aba aqui. Vou pesquisar aqui, tropinha. Eu lembro que eu tinha pesquisado, mas não achei. Dilema de Eutífron. Do Tomás de Aquino é pietas. Né? Então a piedade para ele vai ser aqui. Então, pietas é a definição de Aquino. Né? O que é a piedade para Aquino? Para Aquino, como eu poderia dizer, é o reconhecimento aos princípios. Né? Então vai ser você reconhecer e respeitar primeiramente Deus, né? Os pais da igreja em matéria de religião, mas isso não só em matéria de religião. Então isso daí seria para os pais, os seus pais no caso, né? As pessoas que estão acima de você, o seu chefe, etc. Para Agostinho vai ser caritas, né? Que seria você fazer o bem, não porque você é obrigado, mas fazer o bem por amor. É você fazer o bem por amor. A caridade. Essa é a definição que Santo Agostinho dá. Então, beleza. Algum comentário até aqui? Vocês querem... Pode definir a justiça para nós? Definir a justiça. A justiça, ela é um tanto quanto simples. Né? Pelo menos para mim. Talvez daqui a pouco eu mude de ideia. Então vamos lá. Eu gosto de usar a teoria dos conjuntos para explicar isso aqui. Então a gente tem um bem. O bem, né? Vamos colocar aqui. O bem. E eu tava pensando justamente nisso hoje. Vamos supor que algo macule esse bem, né? A retomada desse espaço pelo bem de novo é a justiça. Né? Então, um criminoso cometeu algum mal. Ao puni-lo e cometer justiça, você está realizando o bem. Alguém discorda que justiça é um bem? Aqui? Não. Então a gente pode dar prosseguimento. Então, quando você comete esse bem, você está... A gente tem que avaliar o que é justo. Por exemplo, a seleção natural, ela é considerada justa? Seleção natural? Mas no que a seleção natural... Tá, vou definir o que é justo aqui. Se bem que a definição já estava correndo, né? Então vamos supor, existe um status quo do que é o bem, certo? Existe o bem. Algo macula parte desse status quo. Qualquer ato que retome esse status punindo esse mal é justiça. Então a justiça a gente pode colocar como punição, uma punição do mal em busca do... então, vamos definir aqui então. Escrever aqui. Justiça. Opa.
uma retomada ao bem através da punição do mal. O que vocês acham dessa definição? Vocês acham que está incompleta? O que vocês acham que faltou alguma coisa? Morfeu, é certo que nós definimos esses conceitos individualmente? Por exemplo, esses conceitos não estariam interligados aos outros. É certo sim a gente definir esses conceitos individualmente, porque quando você trata disso holisticamente, tipo assim, como se fosse tudo realmente faz tudo parte de um todo. Mas quando você trata tudo como uma coisa só, você não consegue colocar os termos na mesa e entender de fato. Porque vamos lá. Justiça e perdão são ambos um bem, mas eles são coisas diferentes, não são? Justiça A e real é que perdão. o ser humano ele precisa diferenciar as coisas, fazer opostos para poder compreender o que é o que. Se você juntar tudo como uma coisa só, fica tudo muito confuso. Olhar o bem simplesmente como um vetor unidirecional, tá? Isso é o bem. E daí você bota o bem, isso é mais bem, isso é menos bem. Você coloca num valor só, tu não vai entender muito bem o que é. Um pouquinho mais complexo que isso, tá entendendo? Perfeito. Daí a gente tenta separar para tornar as coisas mais coesas. É justamente isso que é justamente isso que Sócrates faz no Organon. Ele separa as coisas para a gente poder compreender melhor, né? Então, para entender um todo, se a gente não está conseguindo compreender esse todo aqui, a gente separa ele em pequenas partes, entende essas pequenas partes, então a gente vai ter essa compreensão melhor do bem. O comentário do Shepherd of Fire foi muito assertivo em relação a isso. Esses conceitos serão compostos ou serão simples? Se for interligado, seria composto, mas isso não o tornaria simples. Ou eles são um só, mas a razão humana limitado os separam. Cara, eu vou falar. Como que eu posso colocar aí? Vamos lá, piedade. A gente estava falando de piedade, né? Piedade no sentido cristão. Vamos lá. A prática da piedade, ela é uma. Se eu falar assim, faz piedade aí. Piedade agora. O que você vai fazer? Existe o verbo pietar? Não, eu tô piedando aqui. Parece que não. Não tem. Falando de justiça. Faz justiça. Você consegue justiçar? Não, vou justiçar. Não, eu justiço, tu justiças, nós justiçamos. Não é. Então a gente precisa definir as ações que são os atos justos. Você entendeu o porquê a gente precisa separar as coisas? A gente precisa dar a forma, chegar na essência. É justamente isso que Sócrates está fazendo com Eutífron. Eutífron ele fala assim, não, justo é você acusar o culpado. Ok. Sócrates, inclusive, ele não discorda disso. Ele fala assim, a gente precisa acusar o culpado, correto. Mas você só me deu... você não me deu uma definição, você só me deu um ato justo. Eu quero a definição. Qual que é a forma disso aí? Entendeu? Então a gente está tentando entender a forma, a ideia, né? O eidos disso aqui. Na minha concepção... A maior parte dessas coisas, elas se categorizam como fenômenos, né? A justiça, ela só existe enquanto ela acontece. A justiça, ela não é um negócio material. Exatamente, é como eu falei. Então, por exemplo, quando eu digo que a justiça ela é um fenômeno, vou até colocar aqui, é um fenômeno, anotar, fenômeno. Por que é um fenômeno? Porque no mundo sem pecado, existiria justiça? Um mundo que não, mundo que ninguém erra. Haveria justiça? Pelo que você disse, não, porque a justiça seria o ato de retomar o bem. Então não teria quem punir.
Então não haveria, então não existiria justiça, certo? Então, porque em nenhum momento o mal aconteceu, então não teria o que punir. Então a justiça ela é um fenômeno que parte do bem. Vocês compreenderam aqui? Um fenômeno bom, podemos dizer. Sim. Então, alguma dúvida em relação à justiça? Vocês querem contestar essa definição que eu dei? Não. Pensei exatamente, posso falar besteira, mas eu li em São Tomás de Aquino, Deus é uno por natureza simples. Portanto, os atributos de Deus é uno, porém os mesmos. Como a justiça, o amor e o bom também seria o amor e assim por diante. Mas pelo limite dos homens nós separamos esses conceitos. Sim, é justamente o que eu falei, fazem parte de um todo holístico, né? Mas você não vai conseguir compreender esse todo, né? É como eu falei, faça piedade. Piedei, não existe o ato piedar, então existem os atos que são atos de piedade, certo? Então esses atributos de Deus são manifestações de sua natureza, certo? Então, Deus, por exemplo, quando a gente diz Deus é justo, não é que Deus segue uma justiça que está acima dele. Não, ele é a própria justiça. Mas a justiça é uma manifestação, é um atributo seu. Deus é bom. A justiça, ele não segue um bem que está acima dele. Não, ele é bom, mas isso é uma manifestação dos seus atributos. Então, para a gente entender Deus por completo, a gente precisa entender cada um desses atributos. Assim, é isso que Tomás de Aquino quis dizer. Pode falar. Não, é que assim, ó, outra coisa que eu ia explicar pra ele, a graça das aulas de filosofia é você entender o seguinte: se você der um problema para 3 engenheiros, os 3 engenheiros vão te trazer 3 contas diferentes que resolvem o mesmo problema de 3 formas diferentes. Não existe forma de você enxergar o mundo e entender ele por completo. Não existe forma de você entender Deus por completo. Isso não existe. Cada um vai achar a forma. E tem gente mais burra e gente mais inteligente. Por exemplo, a gente vai ver aqui a visão de vários filósofos diferentes, né? Sim. Cada um deles encontrou um método de resolver o problema. Os métodos funcionam de formas distintas e eles têm características e propriedades distintas. Essa é a graça. Então, não existe definição definitiva do que é justiça. Deus, ele é um só. Acho que todo mundo aqui concorda isso só. Deus é um só. Deus pode ser considerado um conceito simples. Ok, até aí. Só que para a gente poder entender isso, a gente vai ter que fatiar esse conceito em várias outras coisas. A gente vai criar quase como se fosse um motor aí. A gente vai criar um processo, um sistema de pensamento que vai levar a gente a esse caminho. É uma equação matemática, como qualquer outra. Simples assim. Agora, uma coisa assim que só eu quero deixar bem claro é que existem definições que elas estão mais próximas da realidade e umas que estão menos, né? Como você falou, algumas pessoas são mais inteligentes que outra e outras pessoas são mais boas. Então, existe a realidade, certo? E algumas pessoas vão tentar definir esses conceitos da experiência, e algumas vão falhar e algumas vão conseguir compreender melhor, certo? Não quer dizer que existem várias verdades, existem explicações melhores da verdade. Não, Certo. depois que os caras botaram esse negócio de várias verdades, virou bagunça, né? Agora todo mundo sabe da verdade. Inclusive eles estão empurrando isso aí para Sócrates, né? Eu descobri esses dias que eles ensinam na faculdade que Sócrates defendia que não existia verdade. Cara, o trabalho todo de Sócrates é desconstruir isso aí, e os caras vêm e me metem essa. Porque assim, quando você estuda matemática, você descobre que tem como você melhorar suas fórmulas matemáticas. Por exemplo, a fórmula que o Newton usa para chegar no zero absoluto, no zero Kelvin, ela é a mesma fórmula que ele fez e é a mesma fórmula usada até hoje. Ela é basicamente perfeita. Só que acontece direto de fórmulas antigas serem substituídas por fórmulas melhores. Isso daí acontece muito. Então, tem como você chegar mais perto da verdade. Só que as pessoas... eu não entendo isso mesmo. Talvez o relativismo só seja muito confortável. Dizer, só sei que nada sei e fica por isso mesmo. É que nem o que ele falou aí de melhorar as equações, é a álgebra, né? Então, por exemplo, assim, você poderia escrever 2 vezes 2 vezes 2.
Mas é mais fácil você escrever 2 ao cubo, né? 2 elevado à terceira potência. Então, através dessa manipulação das equações, a gente consegue simplificar e facilitar a compreensão. E é justamente isso que a gente está fazendo nas aulas de filosofia. A gente definir cada termo, definir tudo bonitinho e conseguir compreender e manipular isso aqui para que isso consiga se transformar no conceito geral. E que a gente, não de fácil compreensão, mas que seja compreensível e o mais próximo da realidade possível. Certo? Então, é difícil a gente falar de piedade, porque esse termo não é um termo muito presente no nosso vocabulário, né? Talvez, sim, e com isso nascem erros. Exatamente, e é normal. E o resultado natural disso é você corrigir esses erros aproveitando o que os outros acertaram. A história da filosofia e de qualquer ciência é isso, você aproveitar os acertos e corrigir os erros. Não sei, parece que não. Tá, esse aqui não é o Sente, esse aqui é o amigo que eu disse que eu ia convidar. Sente que todo serve. Então vamos lá. Piedade. Vocês concordam? Vocês concordam mais ou menos com alguma dessas definições aqui? Ou não? Ou vocês ainda, assim como eu, vocês ainda estão meio perdidos porque essa palavra não fazia parte do vocabulário de vocês? Porque quando a gente... Piedade? Piedade, isso. Alguma dessas definições te agrada mais, menos? O que você pensa? Mais correta de todos parece de São Tomás de Aquino, mas como eu não estudei muito, fica por isso. Por que te parece a definição de São Tomás de Aquino? Por que eu coloquei essas definições aqui, né? Porque a minha meta é a gente pegar todos esses diálogos que acabam em aporia e a gente sair daqui com uma definição ou pelo menos um caminho para encontrá-la, para encontrar essa definição. Que é o que eu falei, você aproveitar o trabalho dos grandes, você subir nas costas dos gigantes, como diz Aquino, né? Então, na aula passada, a gente conseguiu chegar numa conclusão do que é a amizade, né? Que é a busca do bem. A amizade seria a busca do bem comum. Então, coloquei isso aqui, essas definições, para a gente analisar. E se a gente não sair com respostas, a gente sair pelo menos com as perguntas certas. Vamos ver o que o fulano mandou aqui. Mesmo não fazendo parte do vocabulário, nós podemos entender piedade como paixão. Mas não... Nós podemos entender como... paixão já foi entendido como um acidente, né? Então acho que não seria isso. Mas como experiência. O conceito de piedade é muito comum na cultura pop e literatura, de um jeito caricato. O herói passa uma jornada para ter compaixão do vilão. Mas daí você estaria defendendo, por exemplo, o perdão. Piedade não é a mesma coisa que perdão, é misericórdia. Por exemplo, assim, eu estava falando com o Zuviel esses dias, justamente sobre isso aí. Quando alguém fala, você pede piedade a Deus? Você pede misericórdia. Não, você pede misericórdia. Por quê? Porque a piedade é justamente a gente herdeu. Vocês têm que lembrar que quando a gente fala de algum termo em português, a gente herdou ele do latim e do grego. Tá? A maioria dos termos que a gente usa, a gente herdou desses caras aí. Então, quando a gente está falando de piedade, a gente está usando isso aqui, ó. Justiça ritual, tudo que é justiça em relação à religião. Então, quando você diz pro cara que tá quase te matando, tem piedade, você tá falando, lembra-te do teu Deus. Lembra-te do teu Deus e pratica o que ele ensina. Você não diz... Quando você quer que Deus te dê favores ou te prive das consequências, você diz, Deus, tem misericórdia de mim. Mas quando, por exemplo, vamos supor que um cara que se diz cristão tá indo pra te dar uma surra, você fala assim, tem piedade. Ou seja, lembra-te do teu Deus. Confundir piedade com misericórdia, exatamente. Então, é por isso que eu coloco os termos aqui
escrevo muito mal, mas depois vocês podem procurar como se escreve aí, né? Aqui, ó, por exemplo, Tozion. É por isso que eu coloco aqui os termos originais, né? Por quê? Porque a gente herdou as palavras desses caras e a gente herdou também o significado delas, né? Então, quando a gente está falando de piedade, a gente está falando disso, de justiça ritual, de obedecer, de ter respeito ao que é ao que é divino. Eu posso. Vocês têm alguma dúvida para tirar? Ou alguma pergunta para fazer? Que eu posso chegar na conclusão aqui muito fácil. Com tudo que a gente tem aqui até agora. Nenhuma pergunta, pode seguir aí. Posso dar prosseguimento? O que te faria merecedor de piedade? Por exemplo, o que me faria merecedor de piedade? Por exemplo, um mandamento nos deixado por Cristo é o perdão. Certo? Nenhum ser humano é merecedor do perdão, mas ele se torna merecedor do perdão porque Cristo, isso falando de uma perspectiva cristã, né? Mas ele se torna merecedor do perdão porque Cristo tomou as dores dos seus pecados na cruz. E os preços dos seus pecados foram pagados ali. Então, a partir do momento você diz assim, me perdoe. E também você pede piedade, perdão, porque não somente por isso, mas porque a outra pessoa que está ali para te arrebentar, ela também está sujeita ao erro. Então você diz, você também está sujeito ao erro. Quando você errar, você vai querer que eu tenha essa atitude com você? Então, talvez seja isso. Piedade, né? Sente sair. O Sente saiu já tem tempo já do servidor. Vamos focar na aula aqui. Piedade é justamente isso aqui, ó. É o que é agradável a Deus. O problema desse diálogo. Vocês conseguem entender qual é o problema do raciocínio de Eutífron aqui? Ele só fica pegando os atos, ele não vai na definição mesmo da coisa. Também. Mas vocês conseguem entender o porquê que ele falha por que eu vou reformular a frase. Você consegue entender por que eu digo que o que é pio é o que é agradável aos deuses, mas quando ele afirma isso, ele está errado? Não entendi. Porque vamos voltar aqui na teogonia. Ele acredita que os deuses discordam entre si e que eles são imperfeitos. Vocês entendem? Então, se o nosso Deus é perfeito, não há discordância. Se o nosso Deus é perfeito, não há discordância. Então, a obediência a ele é a piedade. Quem acha que os deuses são imperfeitos é Sócrates, né? Não, quem acha é Eutífron. Aí Sócrates fala assim, ó, pela sua definição, Eutífron, de que os deuses são imperfeitos e que eles discordam entre si, então não dá para chegar numa conclusão. Na minha visão, esse é o caminho natural da coisa. O problema todo, inclusive eu estava pensando nisso, mas eu deixei quieto. Esse aqui talvez vai ser o primeiro contato que vocês vão ter com teologia, né, com teontologia, né? Que seria o que? Analisar a essência de Deus. Por quê? Inclusive, se a gente... diz aí, depois eu... diz aí. Tópico. Não, só para complementar o que você vai dizer, já para te lembrar, já bota junto o paradoxo de Epicuro, isso daí é importante para definir a essência de Deus. Epicuro. Vou anotar aqui. Epicuro. A gente vai analisar o paradoxo de Epicuro aqui. Então, na teogonia diz que os deuses são... na teogonia diz que os deuses são imperfeitos e que eles discordam entre si. Na Ilíada, por exemplo, né, que é o livro que nós estamos lendo no Clube de Literatura,
Hera tá brigada com Zeus, Ares com Atenas, Apolo tá do lado dos troianos, e um tá do lado dos aqueus, e um tá do lado da Grécia. Então, assim, existe discordância entre eles. Por quê? Porque surge dessa imperfeição. Esse argumento ele está correto, mas a gente precisa redefinir esse termo para que ele se torne correto, para que se torne uma tautologia, certo? Então, quando a gente reformula esses deuses, tornando ele num único Deus perfeito que ele não discorda de si mesmo, a gente vê que a prática do que esse Deus ordena é a piedade. Que é o quê? Os princípios que aqui não fala, que é respeitar o que Deus deixou para a gente obedecer, deixar a gente obedecer os pais da igreja, estudar, dar valor aos pais da igreja. Entendeu? Então, realmente, talvez a definição de Aquino aqui talvez seja a mais próxima do que seria. Então, o que seria a piedade, então? É o que é agradável a Deus. Por quê? Porque ele é justo, ele não falha. Alguma coisa a discordar aqui ou não? Alguma coisa a acrescentar? Acham que eu estou errado? Por minha parte, nada. Você pode prosseguir. Eu terminaria aqui, mas pediram para comentar sobre o paradoxo de Epicuro. Eu vou abrir aqui o paradoxo de Epicuro para mim. Paradoxo de Epicuro. Pesquisar aqui para a gente analisar ponto a ponto. Será que tem como eu copiar a imagem aqui no quadro? Seria bom. Tem. Paradoxo de Epicuro. Nossa, mas tá com uma qualidade meio ruim. Tá bem ruim. Será que tem uma imagem com uma qualidade melhor? Tem. Então vamos apagar isso aqui. Nossa. Excluir. Delete. Aqui. Parece que tudo fica com a qualidade ruim quando vem pra cá, mas enfim. Não, dá uma aumentada aqui melhor, eu acho. Em vez de dar zoom, aumenta o tamanho da imagem. Ah, sim, entendi o que você quis dizer. Parece que não, parece que piora. Mas dá pra ler, tá Porra. legível. Tá legível, então vamos lá. O mal existe. O mal existe. O que vocês acham? Se o bem existe, se a gente vai categorizar desse jeito, o mal tem que existir também, né? Mas existe. O mal existe? Ok, então vamos lá. O mal existe. Deus sabe que o mal existe? Obviamente, Deus é onisciente. Sim, exato. Então, Deus pode acabar com o mal? Obviamente, se ele é Obviamente. onipotente, sim. Deus quer acabar com o mal? Sim, porque ele é bom. Sim. Então, por que o mal existe? Livre-arbítrio. Deus podia ter criado um mundo com livre-arbítrio sem o mal? Poderia ou não? Criar um mundo... Não poderia. Isso eu acho que não. Ok. Porque a partir do momento que você... O conceito próprio do livre-arbítrio é quando Deus, né, criou... Isso daí já vem dos anjos, né? Quando Deus criou seres dotados de vontade própria, isso daí já abre margem pra ter o mal. Exato. Exatamente. Outra coisa. Antes de começar... Aqui, essa afirmação ela já é falsa. Mas tomando por pressuposto que ela fosse verdadeira, ela ainda assim, chegando aqui, ela chega em outro falso, né? Qual que vocês querem abordar primeiro? Esse segundo aqui ou o primeiro? A gente vai falar dos dois. Mas qual que vocês estão em dúvida agora? Começa pelo primeiro. O primeiro é menos importante. O mal existe. O mal existe? O mal não existe. Quem vai falar disso é Santo Agostinho. Vamos falar um pouco não de Santo Agostinho, mas do seu trabalho agora. Certo? Eles vêm lidando com esse problema, né? Quem gosta dessa ideia de que Deus criou o mal é justamente quem? Quem lembra? Os gnósticos.
Os gnósticos, eles acreditam que o mundo material é um mundo maligno, né? Eles dizem que o demiurgo, ou seja, o arquiteto do universo, né, seja ele quem for, criou esse universo para ser maligno, né? E, e aí tem todo esse problema aqui do mal existir ou não. Agostinho, ele vai tentar refutar logo aqui. Ele vai dizer que o mal não existe. Ele vai dizer que o mal ele é a ausência do bem. Então, mal é igual à ausência do bem. Como a gente pode entender isso? Por exemplo, a sombra ela existe? Sombra é um fenômeno. Existe. Parece que sim. Mas ela é um fenômeno. Ela é um fenômeno. Então, mas por que ocorre? Por conta da ausência da luz. Mas ela existe, porque ela é um fenômeno. Então, existe, mas ele não tem substância, porque ele não é um ser definido. Ele é a ausência de algo. Acredito que sim. Então, é justamente esse raciocínio. Ele não vai. Talvez eu tenha formulado. Talvez não, eu tenho certeza que eu disse errado. Agostinho, ele não vai dizer que o mal não existe, ele vai dizer que o mal não tem substância. É essa a questão. Ele vai É, eu dizer acho que é mal, isso. o mal é um fenômeno. Então, Deus podia criar um universo com o livre-arbítrio e sem o mal? Não tem como. Aí vamos seguir aqui, né? Sim. Aí vai ser aqui. Então por que ele não fez? Provavelmente é isso que está escrito aqui. E não. Então ele não é onipotente. Vamos lá. O que seria o livre-arbítrio? Livre-arbítrio. É a pessoa decidir por si mesma o que é correto e o que é errado. Exatamente. Acho que é um pouquinho mais complicado que isso, mas é tipo assim, ó. Pro ser humano ser, eu acho muito interessante você pensar que o fruto do conhecimento, né? Ele tinha que estar no Éden. Isso daí era meio que obrigatório. Na perfeição da criação do ser humano, o ser humano ele tinha que poder cometer erros. Essa é a verdadeira liberdade por trás do livre-arbítrio, sabe? O amor de Deus se encontra aí. Essa história de o bagulho foi posto lá de propósito, isso daí não existe. Assim, não. Ele foi posto de propósito no Não, eu quero sentido dizer de propósito que pra ferrar o ser humano. ele não Ah, foi, tá. o propósito não foi ferrar o ser humano, o propósito foi dar a eles a escolha de fazer de obedecer a Deus ou não, né? Ele podia arbitrar, ou seja, escolher um lado livremente. Ele podia, eu posso obedecer a Deus ou não. Quando a gente, como eu disse lá naquele meu vídeo em que eu, entre aspas, refuto a gnose, o conhecimento, não é que quando o Adão comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele descobriu as equações químicas e aí ele descobriu a verdade do universo, ele descobriu que Deus era mal. Não. Quando ele conhece o bem e o mal, agora ele não vai fazer o que Deus está mandando, mas ele vai dar a sua própria definição de bem e mal, sendo ela perto do que é a realidade ou não. Por isso a filosofia existe, que é o que a gente falou hoje mais cedo, que é o que? A gente tentar chegar na definição mais próxima possível do que é a realidade, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal. A gente chegar nessa definição mais certa possível. Por quê? Porque a partir do momento que a gente se afastou de Deus e a gente falou assim, não, agora eu que vou fazer, a gente arrumou um problemão. A gente arrumou um grande problema pra cabeça. Certo? Então, vocês estão entendendo isso aqui? Ou eu sinto que a minha explicação tá um pouco falsa. Alguém tem alguma... Falsa não, um pouco falha. Vocês têm algum questionamento a fazer pra ver se eu consigo melhorar? Um questionamento muito importante que tem que ser colocado aqui é essa questão da perfeição, né? Isso é uma coisa que eu me pergunto todos os dias e é muito difícil de colocar, porque a gente pode botar o seguinte, tá, Deus é perfeito. Ok, isso é geralmente o que você vai escutar na igreja e tal, né?
isso não explica tanta coisa. Na verdade, o conceito da perfeição, ele. Tá, vamos lá. É algo que não pode cometer erros. Só que isso também tá muito longe da realidade. É algo mais próximo de algo que pode cometer erros, mas não comete. É algo mais próximo disso. Só que mesmo assim eu não encontrei uma resposta concreta ainda do que eu considero perfeição, um sistema que funcione. É, quando a gente fala que Deus é perfeito, é porque tudo retorna a ele, né? Então, tipo assim, Deus ele é perfeito por exemplo, assim, Deus é perfeito em bondade. O que que isso quer dizer? Que a bondade que ela vem de Deus. Não, ele não disse que Deus não é perfeito. Presta atenção, ele disse que ele quer compreender. Foi dado a ele essa informação. Deus é perfeito, ok. Ele quer entender o que é esse atributo de perfeição. Então, eu acho que o que não falha. Eu acho que perfeito seria o que está mais. Então, o ser humano foi criado perfeito. E mesmo assim falhou. Não é um pouco mais complicado que isso. É um conceito muito. Porque a gente não tem nenhuma coisa no mundo que não falhe, sabe? O conceito de perfeição, ele tá muito longe daquilo que a gente pode compreender. A gente tá Ei, botando só um vetor nisso. parece que não. Parece que o ser humano não foi criado perfeito. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas não como Deus. Se vocês fossem definir uma aparência perfeita, como ela seria? Um Aparência do rosto quê? perfeito. Um rosto perfeito. Hum, Não seria um rosto harmônico onde as coisas estão no seu devido lugar? sim, algo Ó, próximo disso. se vocês fossem definir um, um desenho perfeito, não seria um desenho onde essa ilustração ela ilustra exatamente como aquilo é? Sim, parece Então, que sim, sim, sim. então talvez a perfeição seja essa aproximação. Quanto mais perfeito, mais próximo do estado original daquilo. Então, quando a gente diz que Deus é perfeito em bondade, ele é a bondade verdadeira. Então, é que o que a Ele gente volta pro. Ó, o insight do Marcelo aí. Volta pro eidos. Volta pra forma original. Volta pra ideia. Então, é esse retorno. Então, quando a gente busca a perfeição, a gente está buscando essa ideia, essa originalidade, esse standard de perfeição. Entenderam? Por isso que Deus é perfeito, porque é dele que parte essas coisas. As nossas bondades são pequenas bondades, fragmentos dele que a A- gente faz. Nunca vai ser ele completo. Paulo vai dizer, a sua bondade, a sua justiça é trapo de imundícia. Por quê? O que é o meu senso de justiça comparado ao senso de justiça de Deus? Porra É nenhuma. um trapo de imundícia. Então, perfeição é essa volta a esse estado original. Por quê? E por que Deus é perfeito? Porque ele é esse estado original. Cozinhamos, chat? Acho que sim, viu? Então é isso aí. Eu acho que a aula pegou 1h13. Ela foi uma aula curta, vamos dizer assim, mas acho que foi a aula mais completa que a gente teve até agora. Entendeu? E o Zuviel ainda falando que não ia dar nada. Quando que eu disse? Não, é que eu falei, quando eu disse que ia ser uma boa aula, você me perguntou o porquê e não estava enxergando isso. Mas enfim, eu vou finalizar o vídeo aqui. Como sempre, essa aula vai estar disponível no YouTube. E é isso. Você que está assistindo aí do YouTube, vá no primeiro link do comentário fixado. E lá você vai encontrar o link do nosso servidor. Você pode participar da próxima aula, você pode participar do clube de literatura e participar dos próximos clubes que a gente vai criar aí, né? A gente já estamos com a intenção de começar um clube de estudo de matemática, história, enfim. Seja bem-vindo quando você entrar.